Ótimo dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse podcast. Estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, UFBA de Vitória da Conquista. Hoje vamos falar sobre um tema que é Conhecendo o MS, conhecendo o nosso instituto. Hoje temos convidado Márcio Vasconcelos e hoje é o terceiro episódio do Agregando Podcast, que faz parte do Agregando Conhecimento em Todo o Tempo, que é coordenado pela professora Eleni Souza. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Carlos. Descreva um pouco para a gente como foi a sua trajetória profissional antes e depois da UFBA. Ok, bom dia a todos, a todas. Agradecer a vocês do Agregando Conhecimento. É um prazer estar aqui nesse momento, né, para poder fazer com vocês esse momento bacana, né? Veja, eu sou graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou daqui de Vitória da Conquista, então eu estudei aqui até o ensino médio. Na minha época a gente falava, né, do segundo grau, o ensino científico. E aí fiz vestibular, prestei vestibular, passei na Universidade Federal da Bahia, cursei farmácia, finalizei o curso de farmácia, depois segui na bioquímica clínica, finalizei e voltei para Vitória da Conquista. Aqui em Vitória da Conquista, eu de imediato consegui isso no ano de 2001, consegui, né, me encaixar em trabalhos em hospitais. E minha vida profissional foi basicamente na área hospitalar e também como professor universitário. Porque assim que voltei para a Vitória da Conquista, comecei a fazer uma especialização em citologia clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica, porque eu imaginava trabalhar como citologista também. Mas eu comecei a trabalhar no Hospital Exalmatos, foi quando ele foi reinaugurado. O Hospital Exalmatos era um hospital que pertencia antes à Santa Casa de Misericórdia, mas que a prefeitura retomou naquele período de 2000, 2001 e inaugurou como uma maternidade, um hospital materno-infantil. E ali eu comecei a trabalhar no laboratório, como plantonista de análises clínicas. Também comecei a trabalhar em uma outra cidade aqui próximo, Caetanos, e no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia. Alguns anos se passaram e deixei de trabalhar no banco de sangue da Santa Casa, deixei de trabalhar na cidade de Caetanos, continuei no Hospital Exalmatos e ingressei na FTC, na Faculdade de Tecnologia e Ciências, quando da implantação do primeiro curso de saúde aqui em Vitória da Conquista, que foi enfermagem, e ali fui professor de algumas disciplinas, né? Bioquímica, clínica, microbiologia, imunologia, parasitologia, e fiquei ali por um período grande. E também trabalhei no Hospital Geral de Vitória da Conquista, até o ano de 2015, que resolvi ficar, né, apenas como professor da Universidade Federal da Bahia, né? No ano de 2009, eu passei no concurso aqui da UFBA, fui chamado para vir aqui. Eu era um concurso de 20 horas, não era dedicação exclusiva, e eu tive que sair da FTC para poder compatibilizar os meus horários e continuei trabalhando no Hospital Geral de Vitória da Conquista e no Hospital Exalmatos. Nesses hospitais eu exerci cargos de direção, né, e também como plantonista, mas fiquei assim, né, nos três lugares trabalhando até 2015, quando fui convidado, né, para compor a chapa aqui para concorrer às eleições do IMS como vice-diretor do professor Orlando Caires, né, o então diretor. E aí pedi dedicação exclusiva aqui na UFBA e de 2015 para cá só trabalho aqui na Universidade Federal da Bahia. Obrigado pela sua descrição, né? Muito importante saber, né, essa questão de trajetória profissional, essa história, né, antes, depois da UFBA. A UFBA foi fundada aqui de Vitória da Conquista em 2006. Você entrou justamente em 2009. Como era naquela época quando você entrou o IMS em comparado a hoje? Era bem diferente, Carlos. Em 2006, quando a UFBA veio para cá, ela sim, foi instalada ali na escola de formação, fica aqui no SEMAI, aqui abaixo, e eram poucas salas, né? Eram poucos servidores, poucos professores, mas que logo, né, com o andar dos concursos ficou muito pequeno, a ponto de que tivesse que alugar salas em um colégio, na época existia, que era o Politécnico BUC, para dar vazão, né, às aulas. Mas aí, em paralelo, estava vendo a construção aqui do campus. Quando eu cheguei aqui em 2009, né, já estava, né, em fase de utilização do prédio que hoje é de laboratórios, usando como algumas salas de aula. Eu cheguei a dar aula teórica naquele prédio.
mas o campus ainda não estava urbanizado, essa rua ainda não era asfaltada, o campus não tinha, né, esses pisos intertravados, então Conquista tem períodos de muita garoa, muita chuva, aí era um lameiro só, era difícil, né? Em relação ao que se tem hoje, mas isso faz parte do processo de construção, né? Todo processo de construção, de melhoria, passa por situações que não são as mais desejadas e adequadas, né? Então, todo mundo que quer um bônus passa a ter que experimentar alguns ônus, né? Isso acontece, e acontece até hoje, quando a gente quer implementar algumas coisas, algumas obras, porque a gente está em pleno funcionamento. Então, a gente não tem como pegar e parar o trabalho, né? Parar as aulas, parar o atendimento. Então, a gente tem que fazer isso, né? Se a gente for comparar de 2009, que foi o ano que eu entrei aqui, para agora, mudou muito. O campus é completamente diferente. Mas esse campus lindo, esse campo bem tratado, que vocês e quem frequenta aqui, quem trabalha aqui, quem estuda aqui, quem visita aqui, fica sempre encantado, né? Porque todos os gestores que aqui passaram sempre se esmeraram por fazer o melhor por esse campus. É muito bom essa questão de mudança, né? Desde 2009 até 2023 vai fazendo essa revolução, né? Vai evoluindo, vai entrando mais recursos, vai entrando mais servidores, vai entrando mais estudantes. E quanto ao ensino, a graduação, o curso de MS contém hoje 7 cursos: biotecnologia, ciências biológicas, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição e psicologia. Quando o senhor entrou em 2009, quais cursos já tinham aqui no IMS? Começou o IMS em 2006 com 3 Isso. cursos, né? Farmácia, enfermagem e nutrição. Então, com a expansão, a primeira expansão, fruto do Reúne, chegaram os outros cursos, né? Um de cada vez, mas a psicologia, a biotec e a biologia. Então, eles foram implantados, respectivamente, em 2009 e 2010. E a medicina começou a funcionar em 2016, né? Então, aí a gente fechou esse ciclo dos 7 cursos que a gente tem. E só para poder reforçar, Carlos, que é uma coisa que eu acho que a comunidade sabe, mas talvez a nossa comunidade externa não saiba disso. Nós estamos pleiteando, como sempre fizemos, o desmembramento, inclusive autorizado em todas as instâncias da própria universidade. Nós já fizemos incursões esse ano no MEC, junto ao próprio ministro, junto às secretarias, para fazer, né, a cisão com a UFBA, no sentido de transformarmos em Universidade Federal do Sudoeste, né, algo independente. Mas a gente sabe que os últimos 6 anos antecedentes a 2023 foram muito difíceis para as universidades. Houve um sucateamento, uma redução orçamentária drástica, e o ministro e sua equipe diz que nesse momento aqui, de imediato, não dá para virar a Universidade Federal, porque precisa recompor o orçamento das universidades e dos institutos, mas nos autorizou a protocolar um plano de expansão, e nós já fizemos isso pedindo mais cursos para o noturno, que nós não temos a ocupação no noturno, e para o diurno também. Então, nós pedimos para o noturno direito, serviço social, educação, um bacharelado, uma licenciatura, desculpe, em educação inclusiva, e psicopedagogia, o curso, não especialização. E para o dia, medicina veterinária, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Estamos aguardando essa resposta e esperamos que seja positiva. E aí, essa expansão requer a vinda de mais concursos para servidores, para professores, aumento de vagas para terceirizados, construção de novos prédios, né? Inclusive o tão sonhado prédio do restaurante universitário, que hoje a gente faz, né, de forma adaptada junto ao foyer do auditório, mas que a gente quer fazer, né, essa ampliação. E atrelado a isso também a gente está marcando para ir ainda esse ano, mais uma vez, numa reunião com o Dr. Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, para protocolar definitivamente o pedido da construção do hospital universitário aqui para a nossa unidade. Então, bastante expansão, seria mais 8 cursos? Sim. Então, 4 cursos noturnos e 4 cursos diurnos. Então, realmente vai ser uma expansão muito grande. Então, agora requer orçamento e requer também um tempo de espera, no caso. Assim, para a gente colocar, por exemplo, os cursos à noite, não há uma demanda de espera. Por quê? Porque a gente já tem estrutura. O que a gente precisaria era a liberação de códigos de vaga para concurso dos docentes e dos servidores técnicos, né? E também a ampliação de recursos para terceirizados que a gente precisa, né? Para biblioteca, para segurança, para portaria, para limpeza, enfim, para manutenção no noturno. Mas a gente tem toda a estrutura, todas as salas de aulas montadas, a gente tem toda a estrutura administrativa que não é utilizada à noite,
Mas para os novos cursos do diurno, sim, depende do start também para a construção de um novo prédio de laboratórios. Nós protocolamos já, inclusive já está no sistema do MEC, no CIMEC, que foi utilizado como padrão para o PAC, novo plano de aceleração, né, de crescimento do nosso país, e que a gente espera que tenha sido incluso na proposta da lei orçamentária para o ano que vem. Então, se isso ocorreu, nós pedimos um prédio de aulas semelhante ao que a gente tem, um prédio de laboratórios semelhante ao que a gente tem, um prédio de restaurante universitário e área de convivência, um prédio de almoxarifados, né? Então, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de colocar esses cursos novos, né? Então, a gente teria tranquilamente essa possibilidade de expandir. E a expansão acontecendo fica mais fácil para que, quem sabe, ainda nessa gestão do governo Lula, lá no seu último ano de gestão, que ele anuncie a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Porque aí a gente passa a ter, com a expansão, mais uma cara de universidade, porque a gente passa a ter cursos. Hoje a gente tem cursos de biológica, biotecnologia e ciência biológica, de humanas, a psicologia, e os de saúde, medicina, enfermagem, farmácia e nutrição. E a gente incrementa com serviço social, direito, licenciaturas na área de educação, né? Medicina veterinária na área, né, das ciências agronômicas, né? Então a gente passa a ter agora diversas áreas, né? Sem contar, Carlos, que é muito importante a gente falar que nós temos uma pós-graduação muito forte. Então hoje a gente tem em funcionamento 6 cursos de pós-graduação, né? Uma residência multiprofissional em urgência, parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que congrega a formação de residentes em farmácia, em nutrição, em psicologia e enfermagem. Nós temos um mestrado em biociências, nós temos um mestrado em saúde coletiva, um mestrado profissional em psicologia da saúde, mestrado e doutorado em ciências fisiológicas. Aprovamos um doutorado em saúde coletiva, a iniciar agora em 2024. Aprovamos um mestrado profissional em medicina de família, a começar também em 2024. E estamos prestes a receber uma grata aprovação também do doutorado em biociências. Enfim, nosso grupo é um grupo muito coeso e que trabalha bastante, e por isso que a gente tem todos esses frutos de desenvolvimento, e é por isso que merecemos ser uma universidade federal autônoma. Eu iria perguntar sobre essa questão de pós-graduação. E qual a diferença entre a pós-graduação na questão de implantação, na questão de funcionamento em relação à graduação? A implantação da graduação é muito mais complexa, porque ela depende de você ter um número importante de códigos de vaga direcionados, de servidores, de técnicos, né? Você precisa ter uma estrutura maior, porque você abre com um número de vagas maior. A pós-graduação, é lógico que você vai precisar de códigos de vaga, mas não se libera aqui, hoje, códigos para professores para concursar para a pós-graduação. Os professores da graduação, que têm um perfil, é que vão se agregando. Então, professores que são dedicação exclusiva, eles não só têm que dar aula na graduação, mas eles têm que também ter atributos administrativos, de pesquisa ou de extensão. Isso faz parte de ser uma dedicação exclusiva. Então, esses professores de dedicação exclusiva, muitos deles são pesquisadores. Então, eles dividem sua carga horária, que eles têm que estar aqui durante a semana, para a graduação, para a pós-graduação. Como o nosso corpo é pequeno e nós avançamos muito, nós temos um Instituto Multidisciplinar de Saúde, que, na verdade, o seu regimento, se a gente for comparar, guardadas as devidas proporções, é uma mini UFBA. Então, a gente tem aqui análogos aos setores. Por exemplo, a gente tem uma coordenação acadêmica de ensino, e do ponto de vista análogo é como se fosse uma mini pró-reitoria de graduação e de pós-graduação. Nós temos uma coordenação acadêmica de pesquisa e extensão, é como se fosse uma mini pró-reitoria de extensão e de pós-graduação, junto também, né, no que diz respeito às pesquisas, à realização das pesquisas. Nós temos a coordenação de assistência estudantil, que é um análogo à pró-reitoria de assistência estudantil. Então, a gente tem uma estrutura completamente diferente das outras unidades de Salvador, porque nós somos preparados para desmembrar, para virar uma universidade autônoma. Então, a gente acaba, os professores, assumindo um número grande de atividades, né? Nós temos também, o IMS foi fruto de um processo de expansão. Todas as unidades que foram fruto de expansão, o MEC já libera um número de código de vagas muito menor do que o que se liberava antes para as universidades. Então, se a gente for comparar os cursos daqui de Conquista com os cursos da UFBA de Salvador, os mesmos cursos, medicina, farmácia, biotec, seja qual for, psicologia,
Lá tem mais aluno, de fato, porque o ingresso lá é maior. Mas se a gente for fazer uma proporção professor-aluno de Salvador e professor-aluno nosso, lá tem muito mais professor do que a gente. Então, por isso que a gente acaba tendo uma sobrecarga, a gente acaba fazendo tudo isso. Mas a gente aqui tem feito, a gente tem trabalhado nesse sentido e a gente espera que, uma vez sendo universidade autônoma, a gente consiga dirimir mais essas questões e avançar ainda mais no construto de uma universidade que vai apoiar muito o desenvolvimento da nossa região. Então percebe-se que já tem toda uma estrutura, tanto de docente quanto de núcleo administrativos, para ter uma autonomia no futuro. Agora, a questão que muitas vezes muitos estudantes dissentem assim, que não está no núcleo administrativo, não conhecem, é a questão dos núcleos acadêmicos. Como funciona essa questão dos núcleos acadêmicos? Núcleos acadêmicos docentes? Isso, docentes. Então, nós, na verdade, aqui temos uma estrutura diferente também. A própria UFBA, né, que são várias unidades, são estruturadas de forma não necessariamente todas iguais. Então, nós não temos estrutura, por exemplo, departamental aqui. Nós temos uma estrutura em que os professores são agrupados em núcleos, né? Então, os professores são agrupados em núcleos de acordo ao concurso que ele presta e a sua atividade. Então, por exemplo, a gente tem um núcleo de saúde coletiva e epidemiologia. Então, todos os professores que têm alguma relação do seu concurso com a saúde coletiva e com a epidemiologia são congregados ali. Um núcleo de clínica ampliada, por exemplo, aqueles professores que trabalham com a parte clínica. Então, a gente tem núcleos de docentes que se congregam, né, de acordo ao concurso que prestou, a sua formação, para que eles se congreguem em áreas que possam planejar atividades de ensino, pesquisa e extensão, para fortalecer essas áreas em si do Instituto. Então, a gente tem núcleos diferentes, né, de professores que trabalham com esse intuito. Assim também como a gente tem núcleos técnicos, então servidores técnicos também, núcleo de apoio a laboratórios, então congrega ali todos os servidores técnicos que trabalham apoiando as atividades laboratoriais, e assim vai. Certinho. Agora, uma coisa que teve a questão do Congresso MS, que é outubro de 2023, que a Copex ficou muito responsável por organizar toda a questão estrutural e administrativa do Congresso MS, que aconteceu em outubro desse ano, que é a coordenação de pesquisa, ensino e extensão. Como funciona a Copex e como ela se desmembra na questão do IMS? Então, a Copex, na verdade, é uma coordenação acadêmica de pesquisa e extensão. Então, ela, desde do nosso regimento atual, que foi aprovado em 2018, ela passou a ser uma instância deliberativa. Então, quem forma a Copex, né, é um coordenador que é de indicação do diretor, né, seguindo o regimento, e os membros são pessoas indicadas por cada núcleo docente. Existem também membros que são técnicos, né, e que se reúnem mensalmente em reuniões, né, pode ter mais de uma reunião, extraordinárias, ordinárias, depende da demanda. E a Copex ela é responsável por isso, por as atividades de pesquisa e de extensão do Instituto. Então, todos os projetos acontecerem de pesquisa ou de extensão, eles são inicialmente avaliados em cada núcleo docente, né? Então, o núcleo docente, quando ele aprova, ele mostra que há viabilidade, que aquele projeto de pesquisa ou aquele projeto de extensão que está sendo apreciado ali, ele vai ser útil. Ele não vai acontecer só por acontecer. Ele vai ter uma finalidade, não é só para poder enriquecer o currículo das pessoas que vão participar. Ele vai ter uma interferência na extensão lá na sociedade, ele vai ter uma interferência na pesquisa para desenvolver coisas que possam ajudar, né, na assistência, seja no que for, né, na atuação de profissionais, de pessoas na comunidade. E a Copex depois recebe esse projeto e reavalia. A Copex é formada pelo coordenador, coordenadora, né, vice-coordenador, que são indicados pela direção, mas os outros membros são indicados por cada núcleo. Pode ser por eleição, né, ou por indicação do núcleo que aceita isso. Então lá eles debatem, né, e fazem isso. O Congresso UFBA é uma grande atividade que é para poder mostrar o que a gente tem feito de pesquisa e de extensão, né? Então ele culmina na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então a Copex acaba assumindo esse protagonismo de organizar. Muito embora, né, como cada ano tem sido maior, a gente tem envolvido outras pessoas. Então esse ano, por exemplo, a Copex é uma estrutura pequena, né, formada pela professora Andréa Carla, que é a coordenadora, o professor Mário Dantas, que é o vice-coordenador, os membros, e 2 secretários, a Marta e o Matheus, mas que não dão conta de organizar
um evento que é tão grande, várias atividades simultâneas, várias apresentações, vários avaliadores envolvidos no processo, né? Debates, apresentação de pôsteres, de painéis, enfim, eles não têm como. Então, acaba envolvendo outras pessoas. Então, pessoas da coordenação acadêmica de ensino, como a professora Tiana, que é a nossa vice-diretora e coordenadora acadêmica de ensino, secretários da direção, né, técnicos de outros setores, eles se congregaram. E vários alunos que trabalham como monitores também que fizeram isso. Muitos alunos que ajudaram e vão continuar ajudando nesse processo. Então, é um envolvimento mútuo para dar conta disso. E a gente espera que o ano que vem seja maior ainda. Sim, sim. Foi um evento muito grande, que foram muitos trabalhos apresentados e foi uma semana bastante movimentada, que deu para mostrar tanto em apresentações orais, como apresentações de pôster, como eventos culturais também, pessoas também mostrando a arte também, a cultura também, que é super importante para a nossa comunidade. Então foi uma coisa muito boa. Parabéns pela Copex e parabéns também por estar auxiliando na organização também. E uma coisa que muitas vezes, não só eu, mas os discentes também gostam e a comunidade também gosta de saber, é com essa questão de alocação de recursos para fazer eventos. Como é que é feito isso? É a partir de editais? E como é que esses editais são aprovados? Onde pode se achar esses editais? Esses editais, normalmente, nas pró-reitorias, né? Sobretudo a de extensão. Então, a gente dá sempre divulgação, a Copex sempre divulga. Então, como a Copex ela tem essa ligação direta, todos os editais que a UFBA, né, apresenta com esse intuito, normalmente pela Pró-Reitoria de Extensão, mas também pode ser pela PROAI, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, né, de pós-graduação. A Copex ela dá vazão, ela encaminha isso, né, não só via site, mas também via listas de e-mails para docentes, para servidores técnicos, né, e para que chegue aos alunos também por via de e-mail, etc, etc. Então, assim, a gente tem, às vezes, disparado muito e-mails para e-mails de turmas e as pessoas não têm dado o devido gerenciamento. Mas os alunos, eles sempre ficam atentos nas redes sociais, no site, né? E os professores também, eles procuram fazer isso. Agora, por exemplo, mesmo a gente teve aprovação por parte de alguns alunos que puderam apresentar trabalhos na Universidade Federal de São Carlos, agora, por meio de recursos captados no edital, né, da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a esperança, Carlos, é que a gente tenha isso cada vez mais agora. Então, a gente tinha praticamente deixado de ter esse tipo de edital de 2019 até 2022. A gente não precisa estar falando aqui porque esse não é um momento de discussão política. Esse ano a gente já começa a retomar esses editais, de uma forma discreta ainda, mas a gente espera que para o próximo ano isso seja cada vez maior. A direção do Instituto ela não tem um recurso próprio para isso. A direção é uma unidade gerida, não é uma unidade gestora. Então, todos os recursos que vêm aqui para a unidade, o diretor ele pede e justificando o porquê. Então, normalmente é para comprar materiais para manutenção, materiais que a gente quer adquirir para laboratório, materiais de consumo de um modo geral e permanentes. Como esse ano ainda foi discreto, porque o orçamento desse ano foi aprovado no ano anterior, a gente teve problema orçamentário ainda, o Lula deu uma suplementada, mas que não foi suficiente para fazer aquilo que precisava, e a universidade, não só a UFBA, mas todas as universidades, tinham muitos débitos e ainda tem muitos débitos. Muito dessa suplementação foi para poder colocar em dia conta de luz, conta de água, mas começou também a ampliar a possibilidade de viagens de campo, de apoiar algum estudante com ajuda de custo para poder ir para algum congresso que tenha alguma importância, sobretudo institucional, né? Então isso começou a melhorar. Mas o diretor ele não tem esse dinheiro para poder fazer isso. O diretor normalmente ele tem um dinheiro em mãos que ele pede, justificando para que é. É para comprar papel toalha, é para comprar álcool, é para comprar materiais de laboratório para as aulas, é para comprar, né? Enfim, coisas que são para o funcionamento do Instituto. Então a gente só tem isso, a gente não tem um dinheiro que a gente tem uma verba chamada discricionária, que o diretor usa para o que ele quer. Ele tem que dizer para que é aquilo dali. O que é discricionário para o diretor é quando ele capta recurso. E graças a Deus a gente de 2019 para cá, eu estou na segunda gestão, a gente tem captado muito recurso. Eu tenho que aqui agradecer aos nossos parlamentares. Eu quero agradecer em especial ao deputado Valdenor Pereira, a deputada Alice Portugal. Quero agradecer a deputada Lídice da Mata, também começa a nos ajudar aqui, do ponto de vista de emenda. O deputado Jorge Sola, né? Então, são parlamentares que têm nos ajudado muito. Então, esse recurso, quando vem para o IMS, que é o diretor que está captando, vem para o IMS. E aí, ao vir para o IMS, eu tenho a discricionalidade de comprar aquilo que convém e que seja mais adequado para o que precisa.
Então, a gente tem conseguido muito recurso de permanente. O que é material permanente? Computador, equipamentos de laboratório, ar-condicionado, né? Então, a gente tem feito isso e tem feito digamos, uma repaginação nesse sentido. Por quê? Porque a gente já tem alguns anos de funcionamento. Então, muita coisa começou a queimar, ficar inservível, muito equipamento de laboratório, muita coisa. Então, assim, a gente precisou ir modificando e a gente está fazendo isso, né? Pronto. Agora, sobre a questão de serviços, tem toda a questão tem tipo instâncias ou mini-instâncias, que é comitê ou comissão de biossegurança, comitê de ética, farmácia escola, serviço de psicologia e serviço de TI. Como funciona a implementação e o funcionamento? Ele obedece a qual instância, a qual núcleo administrativo? Assim, no organograma, se você tiver acesso, por exemplo, ao organograma do IMS, você vai ver que assim, tem uma direção e acima da direção é a congregação, né? A congregação é formada por quem preside é o diretor, diretora, né? No caso, o diretor, hoje. Na minha ausência, a vice-diretora preside, mas a gente tem representantes da congregação que são um membro de cada colegiado de graduação, de pós-graduação, representante estudantil, representante docente, representante dos servidores técnicos. Então, a congregação é a instância maior. Ela pode, inclusive, vetar coisas que a direção faz, né, desde que previsto legalmente, essa possibilidade. Fora isso, todos os outros setores estão ligados à direção. Você tem setores, por exemplo, uma coordenação técnica, administrativa e financeira. Hoje, na figura do Antônio Carlos, né, já há algum tempo, ele é o coordenador técnico, administrativo e financeiro, a ele é ligado vários núcleos, núcleo de apoio administrativo, núcleo de apoio a laboratórios. Então, ele tem a autonomia de, junto com esses colegas, com esses servidores, fazer com que cada setor desempenhe o seu papel previsto no regimento do Instituto. Mas a coordenação técnica administrativa está ligada à direção. Então, a direção, na verdade, acaba fazendo toda essa organização administrativa, né? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer essa ligação direta com o núcleo de gestão de desenvolvimento de pessoas, que é o RH, né? Que a gente conhece popularmente como RH, coordenação acadêmica, então tudo isso está ligado à direção. Então, esse serviço não é diferente. Então, a farmácia, a escola, a clínica de psicologia, então, todos eles estão num núcleo chamado núcleo assistencial de serviços, né, e assistencial, o NUSA, que está ligado à direção. Então, qualquer demanda de melhoria, de crescimento, de espaço. Então, assim, agora, inclusive, a gente está batalhando muito. A gente está desde 2019, rapaz, batalhando para poder melhorar o espaço da clínica de psicologia. Quando eu assumi em 2019, eu fui convidado, isso é natural quando muda um gestor, né, e eu era vice-diretor, passei a ser diretor, fui convidado, né, por uma psicóloga do serviço para poder ir lá visitar a clínica de psicologia que funciona ali na rua Jonas Ortélio. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, a gente precisa melhorar muito. E aí eu fui e pedi à Pró-Reitoria de Administração a possibilidade de locar um outro espaço, que lá é locado, para fazer um lugar melhor, um lugar mais, né, abrangente, um lugar mais adequado e começar também a implementar ambulatórios de outros cursos, né? Nutrição, farmácia, enfim, os cursos que quiserem, medicina. E aí ela me autorizou. E a gente começou a pesquisar lugares, porque tem uma série de critérios para poder locar prédios para um serviço público, né? Tem que ter habite, tem que, enfim, a gente tem que ver lugar que passa ônibus para que os alunos, as pessoas que vão usar. E aí, na hora que um dia que eu estava coincidentemente, num imóvel que a gente achou que estava bacana, ela me liga, professor, aborte essa possibilidade, porque foi bloqueado todo e qualquer recurso das universidades. Foi na época do Weintraub. E aí a gente já tinha, né, encaminhado, tivemos que abortar isso. Renovamos o contrato, continuamos na casa. 2020, desbloqueados os recursos, vamos lá, professor, pode fazer. Vamos no início do semestre, porque o nosso contrato era até o meio do ano, no início do semestre, vamos fazer. Fomos, olhamos imóveis, recebo uma ligação. Professor, aborte isso. A UFBA vai suspender as atividades por conta da pandemia. Nós só tínhamos uma semana de aula. E não dá para justificar nenhum aumento de gasto com atividades que são presenciais, porque nós vamos suspender a atividade presencial. Renovamos o contrato em 2020. Mesmo sem funcionar, mas renovamos o contrato. A dona do imóvel não tem nada a ver com isso. A UFBA pagava os aluguéis ali. Em 2021, continua a pandemia. Não justifica, continua suspensas as atividades.
Em 2022, o IMS foi a única unidade da UFBA que começou totalmente presencial no início do ano, em 2022. Com todos os cuidados, com tudo que precisava ser feito. Mas Salvador só aprovou o retorno às atividades presenciais 100% em agosto. Então, a gente já tinha renovado em 2022 o contrato de um ano, né? E esse ano a gente batalhou de novo e não conseguimos porque a suplementação não tinha caído, tivemos que renovar o contrato para não ficar sem serviço de psicologia. Mas agora a gente espera que no próximo ano tenhamos um espaço, a gente está em negociação, um espaço e que congregue não só a psicologia, com mais salas que eles estão pedindo, num espaço mais adequado para eles, para os servidores, para os alunos, para os pacientes, mas também já podendo implementar alguns ambulatórios de outros cursos. Fé em Deus, isso aí, a gente vai ter uma notícia boa e quem sabe, né, eu estou já me convidando aqui para estar com vocês no próximo ano, de repente, para poder a gente fazer um podcast sobre esse espaço. Pronto, 2024, então tem vindo várias novidades e espero que seja muito bem aproveitados, né, pela comunidade docente, pela comunidade acadêmica, comunidade externa também. E tem uma novidade, principalmente em 2023, que foi a mudança dos currículos dos cursos. E como é feita essa mudança desse currículo? Como é que é feito? Tem uma equipe, né, responsável. Como é que é chamada essa equipe para poder fazer essa alteração, fazer essas mudanças? Então, Carlos, a gente quando precisa fazer qualquer alteração, seja demandada por a gente ou seja por uma normativa do Ministério da Educação. Então, neste caso, por exemplo, esse ano nós tivemos que fazer muita coisa em função da obrigatoriedade de incluir a extensão no currículo. Então, o que a gente chama de curricularização da extensão. E aí a gente já aproveita e outras coisas que a gente estava já para poder fazer de alteração, a gente acaba incrementando. Então, muitas matrizes foram alteradas, adequações também de carga horária, adequações de especificidades do curso. Então, isso é muito norteado para o núcleo docente estruturante. O núcleo docente estruturante é composto por professores que lidam com aquele curso. Não necessariamente estejam membros de colegiado, coincide às vezes. E é bom até que sejam cada vez mais pessoas que não sejam membros do colegiado, porque o colegiado ele acaba trabalhando em conjunto, de uma certa forma ele assessora. Então, quando se faz, e ele que vai aprovar também, o colegiado vai aprovar uma vez feita a proposta de uma nova matriz, de alterações, né? Então, feito isso, se você tem um NDE que é a mesma coisa do colegiado, não faz tanto sentido o colegiado aprovar, porque já foi aprovado pelo NDE. Mas até pelo corpo docente que temos, que não é grande, acaba coincidindo alguns integrantes. Mas a gente sempre procura ter no NDE pessoas que não são membros do colegiado daquele curso, que a matriz vai ser, né, alterada. Mas feita essa alteração, feita essa propositura, aprova-se no colegiado. Se o colegiado não aprovar, volta para o NDE, né, porque leva em consideração essa coisa de ser exequível, não ser exequível, de o campo de estágio está disponível, não está disponível. Então depende de várias questões. Porque às vezes no campo teórico é maravilhosa a ideia, mas na parte prática alguém vai pensar lá na frente e vai dizer, olha, isso aqui não vai funcionar bem. Então, se isso for aprovado, migra para a instância que é a coordenação acadêmica de ensino e depois na congregação, que é a instância maior. E daí a gente manda para o núcleo de currículos da Pró-Reitoria de Graduação, né, de ensino e graduação, e se for aprovado, todas as alterações são feitas, alterações em sistema, alterações para que a gente possa executar de fato agora essa nova matriz. Então isso aconteceu em todos os cursos, né? De alterações isoladas a alterações assim que viraram de pé a cabeça o curso. A exemplo do curso de enfermagem, que mudou muito, né? E aí você tem agora também todo um trabalho do colegiado, do núcleo docente estruturante, dos professores todos do curso, da coordenação acadêmica, para transicionar, porque tem muito aluno que já está em certa parte do curso e que agora como é que vai fazer com essa matriz nova? Porque se colocar ele nessa nova lógica, ele vai ter que voltar para o primeiro semestre, e não funciona assim. Então já tem que ser pensado como é que se transiciona. Então é um quebra-cabeça, né? A gente não pode parar e falar assim, zero, acaba tudo e volta do zero. Não, não funciona assim. Então tem que pensar em tudo isso. Então existem, né, essas ordens aí que são feitas. Mas é isso, o IMS ele tem um grupo de professores, técnicos, os alunos também ajudam, porque os alunos também eles têm representações, né, nas instâncias. E a gente espera e a gente estimula que cada vez mais esses representantes estejam presentes, que discutam para ajudar a construir um instituto melhor, um curso melhor, os cursos melhores. Muito bom.
Sobre a questão da congregação, como é que funciona as reuniões? Quem são os representantes, tanto discente, como técnico, como docente? Existem, né, a congregação, como eu disse, é a instância maior. Sim. Assim como o Consune é a instância maior da universidade, está acima do reitor, a congregação é a instância maior do nosso instituto, está acima do diretor, né? Então, quem preside obrigatoriamente é o diretor ou diretora, na ausência o vice-diretor ou vice-diretora. Hoje eu estou diretor, professora Tiana vice-diretora. Então eu sou o presidente da congregação, ela é a vice-presidente, né? Na ausência minha ou da professora Tiana, professor Bruno Bastos, que hoje é o nosso substituto eventual da vice-diretora, que é eleito toda a última reunião de congregação do ano, né? Mas aí a gente tem representantes de cada colegiado tem um assento. Então, o coordenador de cada colegiado de graduação tem assento, na ausência dele, o vice, né? Cada núcleo docente tem também o seu coordenador, coordenadora tem assento. Cada coordenador ou vice de pós-graduação tem assento. Existem representantes discentes, representantes técnicos na proporção legal, né, que é feita. Hoje, salvo engano, na nossa congregação são 6 representantes discentes e 4 representantes técnicos, né? Então, à medida que a congregação vai crescendo, que vai aumentando o número de integrantes, essa proporção pode ir mudando, pode ir variando. Então, nós temos reuniões mensais, que não precisa ser uma só, né? Como eu disse, reuniões. Então, eu posso ter só uma, a ordinária, mas eu posso precisar de ter uma ordinária e 10 extraordinárias, né? Porque, a depender de situação, de uma matéria de urgência, eu tenho que fazer. Então, semana passada eu tive que fazer aqui uma extraordinária porque eu tinha urgência em encaminhar concursos públicos, para que eu não perdesse o prazo para lançamento de edital. Nessa sexta, a gente já vai ter a ordinária do mês. Então, ali a gente procura fazer uma reunião, a ordinária, sempre na última sexta-feira do mês, quando a gente consegue, para que a gente consiga julgar e apreciar todos os processos que passam nas instâncias, né? Núcleos, muitas vezes o núcleo ele passa um processo que depois vai para a coordenação acadêmica, depois vai para o colegiado, depois coordenação acadêmica e depois congregação. Então a gente tenta organizar para que a congregação seja a última, a coordenação acadêmica de ensino seja na semana anterior, dos colegiados e núcleos numa semana anterior da coordenação acadêmica, para que no mesmo mês a gente tenha a celeridade de aprovar qualquer tipo de processo que passe aqui, para não ficar aquela coisa de demorar 2, 3 meses um processo, porque existe um rito, né, de aprovação. Então, tem que estar bem atento aos prazos, porque é bem uma questão bem burocrática, né? Muitas vezes, toda essa questão tem toda hierarquias que tem que seguir. E a hierarquia maior seria o MEC, que é o Ministério da Educação. Quais foram os principais desafios, assim, tipo, em colocar demandas que o MEC propôs para o IMS, propôs para as universidades federais? Quais foram os principais desafios, tanto em termos logísticos, como administrativos, como financeiros? O MEC é que está acima de tudo, de fato. Mas veja, as universidades também são autônomas. Então, as universidades, do ponto de vista da sua constituição, enquanto uma autarquia, ela tem as suas normativas que são aprovadas e que precisam ser seguidas. Então, o MEC, por exemplo, muitas vezes ele não determina. Às vezes, por entender essas questões, ele consulta. Ele abre uma consulta à universidade. Por exemplo, com a ampliação agora do Mais Médicos, com o retorno, na verdade, do Mais Médicos, o MEC mandou um documento, um ofício circular, para todas as universidades federais, dizendo assim, amplie as vagas de medicina. Só que não é só ampliar as vagas de medicina. A universidade debate e diz assim, olha, eu não tenho estrutura para poder colocar mais vaga de medicina, porque eu dependo de mais vaga de professor. Aí o MEC pode responder e dizer, não, mas a vaga de professor a gente vai assegurar. Tá, mas e estrutura física? E local para esses alunos fazerem seus estágios, suas aulas práticas, hospitais para poder fazer os seus internatos, unidades de saúde para fazer seus internatos. Então, não necessariamente é só assim. Então, a gente tem situações que o MEC ele não vai determinar, ele vai determinar algumas coisas assim, tipo, a Câmara Técnica tal designou que toda a matriz curricular de todo e qualquer curso tem que ter tantos por cento de extensão. E isso tem que ser implementado até tal ano. Isso é uma determinação. Mas existem situações que o MEC não pode determinar, ele abre consulta. Então, o desafio é esse.
Quando ele abre, igual aqui, por exemplo, ele pediu para a gente expandir vaga de medicina. E nós respondemos. Eu esqueci de falar isso para você. Nós respondemos falando, olha, das 40 vagas que a gente tem, a gente quer colocar 80 vagas. Agora está condicionado ao MEC ampliar código de vaga de professor, de servidor técnico, de nos apoiar na construção do hospital universitário, porque a gente aqui já tem dificuldade nos campos de prática. Conquista é uma cidade grande. Mas se você for olhar, por exemplo, a gente tem um parque, né, para atuação, por exemplo, para implementação, né, de ações no internato e na formação da medicina, que já está apertado, porque nós temos a UESB, nós temos a FASA, nós temos a UNEX, né, que pleiteia colocar o curso de medicina aqui também, nós já temos o nosso curso de medicina, então não dá só para ampliar, para dizer que ampliou e que tem 80 vagas, é preciso ter qualidade, é preciso ter local para uma boa formação. Isso vale para qualquer curso. Eu dou exemplo da medicina porque foi uma circular que chegou para nós, né, e que nós falamos, não, a gente está aqui apto, a gente quer, a gente entende que é importante, mas é preciso que tenha esse apoio. Não tivemos a resposta ainda. Certo. E quanto à questão dos conselhos federais de cada curso ou conselhos regionais, existe conflitos de interesse assim em relação ao MEC, IMS, assim, por exemplo, quer abrir vagas, aí o conselho se pronuncia, assim, entra em contato, manda ofício. É comum essa relação. Aqui, particularmente no IMS, a gente não teve, que eu tenha recordação, pelo menos na minha gestão, e quando eu falo da minha gestão, minha atividade de gestão de vice-diretor de 2015 até 2019, a primeira gestão de diretor de 2019 a 23 e agora de 23 até então. Eu não recebi nem nada disso de conselho, mas é comum o conselho, né, conselhos federais e conselhos regionais, eles se posicionarem, principalmente quando você começa a querer abrir muita vaga, porque precisa saber qual é a qualidade, né? Mas não é ele que define. O conselho ele regula a atuação profissional. O conselho ele não define como é que é. O conselho não pode chegar aqui para a gente e dizer assim, sua matriz está errada. Ele pode até, os conselhos têm câmaras técnicas, né? Eu participei, inclusive, já de câmaras do Conselho de Farmácia, um período anterior, e a gente pode chegar e dizer assim, olha, a gente não acha adequado manter esse tipo de formação, né? Existem resoluções que o próprio Conselho Federal indicando como é que é o adequado, né? Mas existem as DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Então, os conselhos, eles podem ser, né, chamados, eles podem agregar, eles podem apoiar, mas se tiver algum conselho que diga assim, eu não concordo com a matriz do IMS, ele não tem o poder de mudar. Ninguém aqui quer entrar em conflito com o conselho, com ninguém. A gente quer aqui fazer o melhor. Então, se um conselho aponta e a gente realmente reconhece que aquilo não está bacana e que a gente precisa ter um norte melhor de formação, atualizar essa formação, é lógico que a gente tem que se debruçar com isso, o nosso NDE. E se precisar de pessoas do conselho que tem expertise, a gente pode fazer consultas ad hoc, né? Ou seja, trazer essas pessoas e fazer isso. Né? Então, é possível. Os conselhos agora estão numa luta muito grande, inclusive com a frente parlamentar, para travar cursos EAD, sobretudo de saúde. Né? E que isso tem sido uma batalha muito forte. Né? Mas o próprio MEC foi quem aprovou. Então, na verdade, existe um lobby, a gente sabe disso. Mas os conselhos têm um papel importantíssimo. Muito embora o mistério do conselho é a fiscalização profissional, também é importante que o conselho, de certa forma, faça essas cutucadas, digamos assim, para que aconteça uma construção de um curso ou dos cursos, né, de uma forma cada vez a contento daquilo que a sociedade precisa. Realmente essa questão do Conselho Federal é muito importante, essa questão da fiscalização, né, tipo, que visando, né, o benefício da sociedade, também a atuação profissional dos profissionais daquela área específica. Agora, sobre a questão de docente, vice-diretor e depois diretor, quais foram os principais desafios nessas 3 áreas que você atua aqui no IMS? Eita, Carlos. Assim, docente, eu sempre fui docente, né? Então, eu falei lá no início dessa conversa nossa, que quando eu cheguei em Vitória da Conquista, um ano já instalado aqui, abri o curso de enfermagem na FTC e eu fui dar aula lá. E é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa apaixonante. Ser docente, para mim, é uma questão realmente de amor, de muito carinho, né? E depois, em 2009, quando eu passei no concurso aqui da UFPA, eu tive que sair da FTC por questão de compatibilidade e fiquei sendo docente, um docente de 20 horas, mas dava aula pra caramba, né? Porque tinha muito pouco docente, né?
e a gente fazia isso como a gente sempre fez, com muito afinco. É tanto que assim, eu estou desobrigado a dar aula desde 2019, por estar como diretor, um diretor de campus. Mas eu não deixo de dar aula, porque eu gosto de dar aula, eu sou professor, eu estou o diretor, eu vou voltar a ser professor. Então eu tenho que estar sempre nesse ofício, que eu acho que é importante. Bom, esse desafio de vir para vice-direção e depois para direção, que são cargos de gestão acadêmica, foi um desafio muito grande. Eu não falei no início da nossa conversa aqui, quer dizer, acho que eu citei, eu sempre fui gestor nos hospitais, eu sempre tive cargos diretivos nos hospitais, né? Então eu fui coordenador do laboratório do Hospital São Matos, fui coordenador do laboratório do Hospital de Base, fui coordenador do Banco de Leite Humano, implantei o Banco de Leite Humano junto com outros 2 colegas. Eu fui coordenador de ensino e pesquisa da Fundação de Saúde, implementei lá essa instância. Fui diretor do Laboratório Central de Vitória da Conquista. Então, assim, a gestão, eu sempre está na minha veia, a gestão. E eu tenho uma formação também que não falei em Direito. Isso me ajuda muito. Quando eu fiz o curso de Direito, eu foquei muito no direito administrativo, porque eu sempre trabalhei no serviço público. E quando o Orlando me convidou em 2014 para a gente compor a chapa e vir para cá, eu disse a ele, olha, eu vou pedir dedicação exclusiva, eu quero ser um vice-diretor, mas quero ser um vice-diretor atuante. Eu quero ser um vice-diretor que tenha sala lá na direção. E isso normalmente não é comum nas unidades, porque o vice-diretor está mais para poder ocupar a direção quando o diretor está de férias, quando o diretor está afastado por algum motivo, seja por saúde ou alguma coisa assim, e que ele faz normalmente despachos emergenciais ali, muita coisa que quem define de fato é o diretor. Eu disse, olha, eu quero ser um vice-diretor atuante, né? E, por ironia do destino, ele estava procurando um coordenador acadêmico de ensino, que é um cargo espinhoso aqui dentro, é um cargo que tem que lidar com todos os colegiados de graduação e pós-graduação, técnicos, professores, alunos, e por várias tentativas ele não conseguiu ninguém que quisesse aceitar, de indicação do diretor, como eu falei. Nós indicamos um professor, mas que não ficou. E aí ele, olha, você vai ter que assumir a coordenação acadêmica de ensino. Então o desafio foi, a minha esfera de gestão era uma nos hospitais. Agora a esfera é acadêmica. Eu já era professor, mas eu era um professor e que dava aula. Eu não tinha ocupações em cargos aqui. Então eu tive que me debruçar nos regulamentos de ensino, de graduação, no estatuto, no regimento geral da universidade. E aí é fácil, para mim foi mais fácil, entender, porque eu tenho uma formação que me alicerça, que é o direito. Então isso me ajuda muito, né? Então quem rege a universidade é o direito administrativo. Existem outros ramos de direito que também estão presentes aqui, mas o grosso é o direito administrativo, né? E claro que as normas, porque é uma autarquia, então ela pode determinar suas normas, né, de funcionamento, né? Então isso, o desafio inicial foi esse, e também no meu entendimento o desafio inicial foi a comunidade de um modo geral, sobretudo professores e técnicos. Como que chega um cara que era professor 20 horas, dava muita aula, mas que não exercia cargo administrativo, chega da noite para o dia como vice-diretor e agora coordenador acadêmico de ensino? Poxa, é um baita desafio. Mas eu contei com o apoio de muita gente, eu contei com a ajuda de professores, alunos, técnicos, e eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? Se não fosse assim, eu não teria seguido certamente aí para a direção e agora de novo reconduzido. A direção, o ano passado a gente teve a eleição, que foi a primeira na história do IMS com mais de uma chapa, né? Então a gente foi reconduzido, então eu acho que a gente está fazendo um trabalho bacana, pelo menos eu acho que eu tenho me esforçado ao máximo, tenho feito o meu melhor, e mesmo em momentos tão difíceis como foram 19 até 22, e é isso, está aqui esse instituto dessa forma. E a direção, a nova vibe, né? A direção, agora você tem que dirigir o campus. Em Salvador, o diretor de uma unidade, se tiver um problema com a segurança, ele liga para a COSEG, que é a coordenação de segurança que está lá na PROAD. Se ele tiver um problema porque o terceirizado não foi, né, ele liga para a PROAD, para o fiscal do contrato que está lá para poder resolver. Isso com a segurança também, se tiver um problema de quebrar, sei lá, um cano, descarga, não sei o que quebrou, está faltando água, ele liga para a SUMAI, que é a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, né, de Arquitetura e Infraestrutura da UFBA. Eu não tenho nada disso aqui, né? E os meus diretores que antecederam, né, o professor Orlando, a professora Dica.
Então a gente tem que se virar. Então a gente tem que contar com pessoas. Por isso que a gente tem uma equipe bacana aqui que atua. O pessoal da manutenção, os terceirizados são ponta firme, como a gente costuma dizer, né? Nossa equipe aqui, os cargos que lidam com a gente na direção também, ponta firme. E é isso que a gente faz. Então a gente tem que se virar, tem que dar um jeito. Eu não tenho esses materiais, não tenho essas coisas aqui à disposição como os outros têm. E aí a gente tem que fazer isso. Então o diretor de campus é isso, é desafio todo dia. E aí, Carlos, você é uma pessoa que sempre vai lá conversar, vira e mexe, vai lá conversar. E outras pessoas também. A direção sempre de porta aberta. Sim, A gente sim. conversa por WhatsApp, a gente conversa em corredor. É com aluno, com servidor técnico, com terceirizado. É de tudo aqui. Então, assim, a gente tem um papel, às vezes, de ajudar para marcar um exame, porque a pessoa não tem um convênio, está precisando fazer um exame, e a gente correr atrás e pedir ajuda ao parceiro, a um hospital, a um colega, a um professor aqui, né, da medicina que, de repente, pode nos ajudar naquele contexto. E aí vai. E a gente vai fazendo essas questões todas. E é um desafio diário. Eu volto aqui a agradecer, né, aos parlamentares que nos ampararam aqui. Então, eu entrei em 2019 como diretor, mas já com emenda que eu pedi em 2018, quando eu não era diretor. Se não fosse isso, a gente estava numa situação muito difícil. Então, a gente vem tendo todo ano emendas, né? O IMS tem captado também, a gente tem feito projetos diretamente com o MEC e captado também recursos, a ponto de poder ajudar, inclusive, Salvador, com materiais de consumo. E a gente tem feito isso nos últimos 2 anos, né? A gente aqui, vocês acompanham, a gente tem garantido, todo colegiado, quando chega todo começo de semestre, manda a lista do que precisa de EPI, está aqui, não precisa usar EPI de lugar nenhum, está aqui, e não falta, graças a Deus. A gente só pede racionalidade, porque o recurso público, os recursos, nós somos seres econômicos. E quando a gente fala nos desejos, são infinitos. E os recursos são finitos. Então a gente tem que gerir, o gestor tem que gerir bem. Então eu só peço, tenha racionalidade ao pedir, mas peça o que for preciso. Ponto. Se eu achar que está muito, eu sento com a pessoa, discuto e a gente chega a um consenso. Mas não falta. Temos apoiado, inclusive, hospitais públicos doando materiais com esses recursos captados do MEC, né, que é, inclusive, uma previsão para esse recurso. Temos conseguido esses recursos para poder garantir, né, o bom funcionamento aqui dos laboratórios. Agora, da Covid para cá, 2020 para cá, foi a única unidade da UFBA que faz e continua cedendo testes para os alunos, servidores técnicos, terceirizados, professores, que tem qualquer suspeição de Covid, né? Claro, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde tem nos ajudado. E no início, eu não sei se você acompanhou isso, eu, o professor Cláudio, que era meu vice-diretor, é quem fazia os testes, a gente agendava, tinha dia da gente ficar a manhã inteira fazendo teste aqui, né, para poder afastar as pessoas com segurança, garantir um bom, né, fluxo aqui dos alunos, professores, técnicos, terceirizados. É muito desafio, é muita luta, é muita batalha, né? Estamos aqui hoje, nesse espaço, fazendo esse podcast, né, iniciou isso aqui com um projeto do professor Márcio Galvão, que inclusive foi, né, o colega que disputou as eleições comigo, as últimas eleições, por meio de um projeto, conseguiu iniciar a aquisição de equipamentos aqui, capitaneado aqui por Robson Falcão, que é um entusiasta, né, nessa área. E aí eu disse a Robson, assim que a gente puder, a gente vai começar a implementar. E aí ele está autorizado a buscar o que for preciso para poder a gente fazer isso, porque a gente precisa de espaços como esse, Carlos, do podcast, para não só nossa comunidade, mas a comunidade externa conhecer quem é o IMS, cada vez mais quem é a UFBA, o que a gente faz, o que a gente traz, quem a gente forma, né? E só para resumir aqui, a gente forma pessoas, a gente não forma só técnicos. Eu falo isso nas minhas colações de grau. A gente forma pessoas com responsabilidade, com noção crítica da sociedade, que tem a necessidade de voltar para a sociedade onde está inserida, sem esquecer de onde veio e fazer o seu melhor, né? Isso é dar uma devolutiva para a sociedade, que é quem banca aqui a universidade. A gente está funcionando com impostos, seja dinheiro de emenda, de projeto de MEC ou do Tesouro Direto, vem do imposto de cada um, seja do mais pobre ou do mais rico, não importa. Então a gente precisa de espaços como esse, a gente vai fazer isso, e a gente quer não só que você, professora Aline, toda a equipe do Agregando Conhecimento, mas que vários outros façam isso, né? Então isso é muito bom.
A gente da comunidade discente, técnico, docente da comunidade externa, reconhece, né? Muita gente também vem aqui visitar a UFBA, principalmente em projeto de extensão, de pesquisa. Muitos estudantes do colégio militar, de colégio particular, de colégio público também. A gente também vai nos colégios também, muitas instâncias aqui, mostrar o que está na UFBA. E aqui também com esse podcast, também do Agregando Conhecimento, também está mostrando também para as pessoas. E a gente reconhece, né, a dedicação, o empenho da direção, mesmo com desafios que muitas vezes foram grandes, e foram atrás e correram e conseguiram, com muito esforço, trazer benefícios e melhorias à UFBA aqui de Conquista, tanto que você vê que há pouco tempo já tem a UFBA está toda inclusiva, com espaço, com locais para pessoas que deficientes visuais poder caminhar com maior facilidade, e entretanto também outras demandas também, a dificuldade também muitas vezes de fazer licitação para o RU, também que em breve também com a expansão da universidade vai ter um próprio restaurante universitário. Então a gente reconhece muito, parabéns também pela dedicação. E agora eu queria que o senhor falasse suas palavras finais para a comunidade, tanto externa, técnico, docente e discentes. Qual seriam as suas previsões ou agradecimentos ou contribuições que você gostaria de falar? Eu quero agradecer, né, mais uma vez, a vocês do Agregando Conhecimento por esse espaço. Dizer que é um baita trabalho que vocês estão fazendo. Quero agradecer a toda a comunidade do IMS, né, os servidores terceirizados, que eu já disse para vocês, ponta firme mesmo aqui, né, os servidores técnicos administrativos, os professores, os alunos de graduação, de pós-graduação, cada um com seu papel, cada um com seu construto aqui diário, e que sinergicamente constrói esse MS, né? Agradecer a cada um que passou nos cargos de gestão, que me antecederam na direção, que antecederam na coordenação acadêmica, em todos os setores, em todos os núcleos, docentes, técnicos, colegiados, né? Isso daqui é por conta da participação de cada um. Uns contribuem mais, outros contribuem menos, mas é assim. Mas todos contribuem, e contribuem bastante. Então, quero também usar esse espaço aqui para convidar as pessoas da comunidade externa que venham. A gente recebe aqui colégios, então aqueles que estão nos ouvindo aqui e que são diretores, professores de colégios, colégios públicos, colégios privados, não importa. Nos consulte, entre em contato com a gente, agende para que venha conhecer. Nós temos aqui servidores, professores e técnicos e grupos de alunos de projetos, né? E sobretudo PET, Biotech, que ajuda muito no processo de fazer com que essas pessoas venham conhecer a UFBA, venham conhecer os espaços do laboratório, da área externa, sala de aula, né? Ter uma palavra com o diretor quando possível. Então, isso é fundamental. E a gente espera muito que pessoas que estão nesses colégios, sobretudo aqui da região, que venham para cá, né? Nós aprovamos agora esse ano, Carlos, espero que já esteja pronto, está dependendo agora só de uma instância superior ao IMS, né, o CAI, a aprovação de um bônus regional. O que é esse bônus regional? Qualquer estudante que tenha feito o ensino médio, não importa se público ou privado, mas em cidades determinadas aqui na região, ao entorno de Vitória da Conquista, que tem um bônus na nota lá de corte do SISU para ingressar aqui na UFBA. Porque a gente quer fortalecer a região. Então as universidades são inseridas nas regiões para poder melhorar o desenvolvimento daquela região, e a gente quer fazer isso. A gente não está aqui querendo excluir ninguém de outro lugar, não, que venha. Mas as pessoas que estão aqui vão ter esse bônus regional. Isso é fundamental. Nossa congregação aprovou, a UFBA já tem isso em Camaçari, abriu, né, para o espaço também para outras unidades, e nós fizemos isso. Nós decidimos, nós fizemos isso de uma forma muito coerente, com uma comissão que estudou, que debruçou, que viu isso, que está acontecendo em vários lugares do país, e não podia ser diferente aqui. Então nós fizemos. Então venham conhecer, né? Continuem fazendo esse trabalho junto com a comunidade. A gente teve um período muito difícil, que foi 19 a 22, com todas as restrições financeiras e sobretudo da pandemia. Mas agora ainda estamos com Covid, né? E agora parece uma recrudescência, mas assim, as pessoas vacinadas, a ocorrência de casos graves, né, graças a Deus, pequena. Então a gente tem a possibilidade
de manter nossas atividades presenciais e trazer a comunidade, e ir até a comunidade, e a gente está aqui para apoiar isso. Mas depende também de cada um. Não é o diretor, não é a vice-diretora, não são os coordenadores que têm que desempenhar ou desenhar o que tem que ser feito. Então, vocês, com a professora Eleni, estão aí fazendo esse podcast brilhante. Vários outros vão fazer também. Assim também como os projetos todos de extensão e de pesquisa. E a gente está aqui para apoiar. E a gente está aqui para fazer aquilo que a gente puder e da melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por estar nos prestigiando, agregando conhecimento aqui. Agradecer e parabenizar também a todos os estudantes, a todos os professores, a todos os técnicos administrativos e todos os terceirizados que fazem parte do IMS, que fazem parte do projeto de pesquisa, de ensino, de extensão. E agradecer também, esse podcast está sendo gravado, vai ser postado posteriormente, então não sei em que horário você está vendo esse podcast, mas você pode estar digitando ou comentando no chat que a gente vai estar respondendo posteriormente. E muito obrigado, professor Márcio Vasconcelos, por ter a disponibilidade, né, de vir aqui, agregar conhecimento também, conhecer um pouco, né, fazer com que o público conheça um pouco da nossa instituição, né, Multidisciplinar de Saúde. E até a breve, espero que em breve também a gente possa fazer outro podcast para falar sobre as novidades que vieram em 2024, 2025 ou em outros anos também. E talvez também, em outro momento, você também vai estar fazendo um podcast falando da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia também, da implantação. Tomara. Isso vai ser excelente. Então, pessoal, até o próximo episódio.